Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade às homenagens a Jesus, trago um segundo texto que fala sobre as origens, as origens de Jesus. Vamos mostrar nesse segundo texto que de fato Jesus era da terra de Nazaré e não de e não de Judá, em Belém, como os evangelistas tentaram o situar, para que ele tivesse nos escritos o status de Messias. A terra natal de Jesus, parte 2. Embora já tenhamos escrito uns dois textos sobre o nascimento de Jesus, volto a discutir esse tema, pois muitas pessoas, sobretudo os cristãos, não conseguem perceber as diversas contradições presentes nos eventos que envolvem esse suposto nascimento. É difícil, né, a pessoa perceber essas coisas quando se nasce numa religião. A pessoa, desde cedo, aprende essas mentiras. Eu nasci numa religião, né? Nasci numa religião. Todos nós, né? Sempre no Brasil, por sermos, por termos sido colonizados por portugueses que eram católicos, então, por tradição, aprendemos a ser religiosos e acreditar nessas mentiradas todas da Bíblia. Pois bem, os eventos da vida de Jesus, mormente os que são relacionados ao seu nascimento, são todos invenções, mentiras e lendas criadas. E vamos provar mais uma vez essa assertiva. Para discutirmos e analisarmos essa história, partiremos dos textos dos dois evangelistas que criaram a lenda do nascimento de Jesus, quais sejam Lucas e Mateus. A mentirada do nascimento de Jesus, né, quanto à sua origem, está presente tão somente nesses dois evangelistas, Mateus e Lucas. Um supostamente teria sido discípulo de Jesus, né? O outro, coitado, nunca ouviu falar de Jesus e nem viu Jesus. Antes de começarmos, devemos fixar os seguintes pontos. Já, fixem bem esses pontos que nós vamos passar. Maria e José moram na Galiléia, na cidade de Nazaré. Esse é o ponto. Segundo ponto. Os pais de Jesus só saem de Nazaré, segundo a lenda de Lucas, essa primeira análise que nós vamos fazer em cima da mentirada de Lucas, certo? Então, para Lucas, Maria e José moram na Galiléia, na cidade de Nazaré. Segundo ponto, os pais de Jesus só saem de Nazaré, segundo a lenda de Lucas, para que José fosse registrado em Belém, na Judéia. Quer dizer, o local de morada dessa família continua sendo Nazaré. Ou seja, José e Maria só se deslocam, segundo essa lenda de Lucas, só se deslocam para Belém, na Judéia, para fazer, para cumprir a obrigação lá do censo, que os nascidos, o censo determinou que as pessoas deviam se registrar nas terras de suas origens, ou na terra natal, certo? Então, nós temos de entender que, uma vez que José e Maria fossem registrados lá em Belém, na Judéia, porque supostamente José era de lá, então eles tinham que voltar para a sua terra onde eles estavam morando, que era Nazaré, certo? Eles não iam para eles não iriam para outro lugar, já que eles moravam lá em Nazaré. Só foi para Belém por causa disso, por uma imposição, certo? Assim que Jesus nasce e José se registra por imposição do censo romano em Belém, aquela família deverá voltar à sua casa, que está em Nazaré, na Galiléia. Foi aquela questão aquele outro ponto que eu acabei de falar. A ida deles era uma ida provisória, eles tinham que voltar para a sua casa novamente em Nazaré. Sabemos que a lei dos hebreus os obrigava a
circuncidar seus filhos do sexo masculino nos primeiros 8 dias de vida. Isso era uma determinação legal da lei dos judeus. E os filhos dos judeus deveriam ser circuncidados aos 8 dias de vida. Sabemos também que a mesma lei estabeleceu 2 regras que deveriam ser observadas quando uma mulher dava à luz a uma criança. Se a criança fosse do sexo masculino, sua mãe era considerada impura ou imunda, cebosa, nojenta, asquerosa, impura, por 7 dias mais 33 dias. 7 dias mais 33 dias, totalizando um total de 40 dias. Mas, isso se o menino fosse, a criança fosse do sexo masculino. Então ela ficaria impura por todos esses dias. Mas se a criança fosse do sexo feminino, sua mãe então se tornava imunda por 14 dias mais 66 dias. Ou seja, esses 7 dias que era para o menino, dobrava para a menina. Entenderam? Os 33 dias que era para o menino, dobrava para a menina. Ficava 66 dias. Então aqui ficaria, no caso do menino, ficaria 40 dias. E para meninas, ela ficaria 70. Certo? 70 não, desculpe. 80, né? 80 dias. É o dobro, perceberam? É o dobro. Aqui 40, aqui tem que dar dobrar. Aqui tem que dar 80. Ou seja, nascendo uma menina, a imundície de sua mãe duplicava. A mulher se tornava 2 vezes mais impura, 2 vezes mais imunda, 2 vezes mais nojenta, asquerosa, cebosa. Duas vezes mais pecadora, só porque deu à luz a uma menina. Aí os cristãos e outros inventam um monte de mentira aqui, diz que era uma coisa de higiene e tal, não tem nada a ver. Não tem nada a ver de higiene aqui. Se fosse de higiene, o que é que tornava a mulher mais impura, nojenta, porque dava à luz a uma menina? Por que ela se tornava menos impura, menos cebosa, porque dava à luz ao menino, se era questão de higiene? Tira, conversa furada. A questão aqui é simplesmente preconceito que essa comunidade, por serem ignorantes, né, é acreditar que a mulher exercia um papel de menor importância naquela comunidade, naquela sociedade. Por tudo derivado de um machismo e misturado ou mesclado à ignorância. No final dos 40 dias, caso a criança fosse macho, ou no final dos 80 dias, caso fosse menina, a mãe dessa criança deveria levar o holocausto pela purificação. Porque como ela estava cebosa, nojenta, asquerosa, impura, em pecado, então ela tinha de pagar ou levar um holocausto para acabar com essa impureza dela, decorrente do nascimento de seu filho ou de sua filha. Vocês podem verificar em Levítico capítulo 12. Vocês vão encontrar toda essa regra de purificação relativa ao nascimento de uma criança. Pois bem, sendo Jesus judeu e seus pais cumpridores da lei de Moisés, Lucas nos diz que toda essa praxe que nós acabamos de ler, essa praxe religiosa privativa dos judeus, fora cumprida rigorosamente por os pais de Jesus. Completados os 8 dias para ser circuncidado, o menino, isso é Jesus, né, completou os 8 dias para ser circuncidado. Ele era um homem, um macho, então tinha que ter a cabeça do pinto cortada. A cabeça, digo, a, aquela pele, né, de excesso que ficava sobre o pênis é, é arrancada, eliminada. É a chamada circuncisão, né? Era um sinal, né, segundo a lenda do Gênesis, que era um sinal identificador, uma marca identificadora do pacto dos hebreus para com o Deus Jeová, ou Javé, Yahvé. Era uma marca que dizia que esse povo, eles
era uma propriedade exclusiva do Deus hebreu. Já falei dessa questão que a circuncisão é, um, é, uma, é uma mentira, né? Não foi judeus nenhum que criou essa questão da circuncisão. É uma cópia, eles copiaram de outros povos. Tá lá, podem procurar lá no vídeo que eu tenho aí chamado A Marca da Mentira. Lá eu explico os detalhes, com mais detalhes, né? Essa questão da mentira da circuncisão. Pois, completados os 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus. No caso, José, né? O pai era que dava o nome ao menino. Como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Quando se completaram os 8 dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ou macho será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício segundo o que está dito na lei do Senhor. Um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Ele esperava a consolação de Israel. Sempre as promessas que há na Bíblia, sempre vai vir beneficiar os judeus, os hebreus. Todo o Velho Testamento só beneficia os judeus, os hebreus. Não tem outros povos a serem beneficiados. As, as aparentes bênçãos que um ou outro escritor fala que algum povo teria, mas aquela bênção não seria porque esses povos se submeteriam aos judeus. Aí os judeus ofereceriam, por meio de seu Deus, a bênção desse Deus a esses povos. Assim, esses povos seriam abençoados. Mas esses povos seriam abençoados estando na condição de escravos e submissos aos hebreus. Aí os crentes olham lá aquela passagem lá de Gênesis, né? Que o Deus hebreu fala que por meio de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Eles pensam que ali se refere a Jesus, que era o descendente de Jesus que ia abençoar todos os povos. Só que o próprio texto diz que o, o Deus hebreu ia abençoar aqueles que abençoassem os hebreus, ou seja, desejasse as bênçãos para os judeus, os hebreus, e ia amaldiçoar aqueles que os amaldiçoassem. Então, ali não diz que não diz o que os cristãos pregam. Primeiro que aquele descendente, estou dando até um spoiler, né, de um vídeo que eu estou terminando de fazer. Primeiro porque aquele descendente não era uma pessoa, um indivíduo, mas sim um grupo de pessoas que descenderiam do tronco de Abraão. Lembre-se que o Deus hebreu prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande multidão de povos. Tá entendendo? Então, eram esses povos que descenderiam de Abraão que seriam abençoados também. Bem como esses povos que descenderiam de Abraão é que seria aquele descendente, ou a semente que seria abençoada. E não um descendente como um indivíduo, uma só pessoa, como os pobres cristãos pensam que esse descendente seria Jesus. Tem nada a ver. É uma falta de preparo em termos de interpretação terrível que os cristãos têm. Lembrando que as mesmas promessas que foram feitas a Abraão foi feita a Isaac e a Jacó. E nessas repetidas bênçãos que ele vai passando de pai para filho, nós vamos ver o significado dessas bênçãos, o que ela de fato significava. E em uma delas nós vemos que essa bênção não é como os cristãos pensam que seria. Uma bênção que abençoaria todos os povos de forma coletiva, assim, de forma ampla. Não tem nada a ver com isso. Havia em Jerusalém, como falei, um homem, né, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele.
Veja que aqui o Espírito Santo já estava sobre o homem, sobre esse velhinho que estava lá no templo. Já Jesus, quando veio, disse que ainda ia mandar um Espírito Santo para os apóstolos. Disse que ia mandar o Consolador, só que o Consolador já estava. Pelo menos aqui, diz que o velho tinha Espírito Santo sobre ele. Você veja como é cheio de mentira essas histórias da Bíblia. E Jesus disse que se ele não fosse, não, o Consolador, o Espírito Santo, não poderia vir. Só que você vê, vai observando, tanto nos evangelhos, como em outras passagens antigas, como no Velho Testamento, o Espírito Santo, como eles dizem que havia Espírito Santo lá no Velho Testamento, né, já está sobre os hebreus há muito tempo. Sempre esteve por aqui. Aí Jesus chega lá e diz que o Espírito Santo viria só depois que ele fosse. Só tem marmelada nessas histórias da Bíblia. Fala sobre ele. Ele havia sido revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. O velho diz que o velho recebeu o Espírito Santo e o que o Espírito Santo revelou que o velho não morreria antes de se revelar para ele o Salvador de Israel, o Cristo, movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer por este o que a lei ordenava. Percebam que o templo de Jerusalém ficava em Judá. Jesus foi para Judá com sua família fazer toda essa praxe religiosa para a purificação. E ficava, né? Jerusalém ficava em Judá, que é a região em que ficava Belém, a cidade em que Jesus nasceu. Pois bem, Lucas nos diz a seguir que após os 40 dias e subsequente purificação de Maria perante o templo de Jerusalém, a família de Jesus não fica mais em Belém, mas parte de volta para a terra da qual saiu, por causa do censo romano, isto é, voltam para a cidade de Nazaré, na Galiléia, como nós dissemos anteriormente, está lembrado? E se José e sua família se deslocaram por causa de um censo, por causa da determinação do censo até Belém, então quando terminasse toda aquela obrigação do censo romano, ele teria que voltar para onde? Para a sua terra, de onde ele saiu. De onde foi que ele saiu? De Nazaré, na Galiléia. Entenderam? E o texto comprova isso. Veja, quando se tinham cumprido todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Perceberam? Voltaram todos para Nazaré. E onde eles saíram? O menino crescia e fortificava-se, enchendo-se de sabedoria. Veja, o menino crescia e fortificava-se, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Desculpem. Seus pais iam anualmente. Agora percebam aqui. Olha o detalhe que diz o texto. Seus pais, os pais de Jesus, iam anualmente, para onde? Para Jerusalém, de onde eles acabaram de sair. De onde eles acabaram de sair quando fizeram toda aquela praxe de purificação determinada pela lei. Ou seja, Lucas diz que depois que eles fizeram toda essa praxe, Jesus foi crescendo, se desenvolvendo lá na cidade de Nazaré. Mas todo ano, anualmente, veja, todo ano, anualmente, seus pais iam a Jerusalém pela festa da Páscoa. Ou seja, os pais de Jesus, desde que ele nasceu, desde que ele depois foi circuncidado, passou
40 dias, porque ele era macho, né? Tá lembrado, né? Se fosse mulher Jesus, essa purificação toda dele, da mãe, teria que durar 80 dias, mas ele era macho, então durou 40 dias e não 80 dias. E então o texto nos diz que Jesus se desenvolveu, cresceu, tal, lá em Nazaré, e que seus pais anualmente, ou seja, todo ano, voltavam para Jerusalém para as festas da Páscoa. Ou seja, Jesus nunca perdeu uma Páscoa desde que nasceu. Anualmente eles iam, os pais iam para Jerusalém assistir aquelas diversas festas que tinham, que eram obrigatórias para os judeus. O grifo e as aspas são nossos. Entenderam? E o que isso significa? Se Jesus, desde criança, nasceu supostamente lá em Belém, veio para Nazaré, seus pais eram de Nazaré, saiu de Nazaré por força de um censo. Depois que Jesus nasceu, voltaram para Nazaré e ficaram lá o tempo todo. E sempre assistiam às festas de Páscoa em Jerusalém. O que isso significa para nós? Grave bem os 3 pontos que analisamos logo no início da nossa análise, certo? Jesus só tinha 40 dias de vida quando deixa a região de Judá, certo? Onde ficava Belém, o local de seu suposto nascimento, como eu falei, acabei de falar. Supostamente aqui é dito que José era de origem lá da Judéia, que se deslocou de Nazaré por causa do censo, certo? Grave bem isso. Esses são os pontos que nós vamos, que nos servirá para provarmos que tudo isso é mentira, tudo lenda. Agora vamos fazer a análise da lenda de Mateus. Acabamos de fazer a análise da origem de Jesus, conforme nos é passada por meio de Lucas. Agora vamos ver a lenda de acordo com a visão de Mateus. Na lenda desse outro evangelista, é dito que 3 magos surgem do Oriente, guiados por uma estrela que os conduz ao palácio do rei Herodes. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram do Oriente uns magos a Jerusalém. Veja. Lucas não falou nada disso, né? Que apareceu um mago nenhum por lá. Perguntando, isso os magos, né? Perguntando. Apareceu lá na Judéia, no tempo do rei Herodes, e vieram do Oriente, eles vieram do Oriente, e chegaram até Jerusalém, e foi perguntar lá no palácio do Herodes. Aqui também devemos fixar 3 pontos. Vamos ver quais são os 3 pontos. O palácio de Herodes ficava na região da Judéia, a saber, em Judá, em Jerusalém. Segundo ponto, a cidade de Belém, onde nasce Jesus, fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém, onde também fica o palácio de Herodes. A cidade de Belém, onde nasce Jesus, fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém, onde também fica o palácio de Herodes. Estão entendendo? Na lenda de Mateus, a família de Jesus sempre morou na Judéia, ou terra de Judá. Na lenda de Mateus. Está entendendo? A família de Jesus sempre morou na Judéia, ou na terra de Judá. Perceberam a diferença já? Os astrólogos que eram feiticeiros, bruxos, magos, chegam ao palácio de Herodes e, ao questionar sobre o rei que nasceria sobre os judeus, os autores da lei consultam os rolos do profeta Miqueias, onde se fala que um rei nasceria em Belém de Judéia, em Belém de Judá, na Judéia, né? O escritor diz que o rei pede que os magos
vão ao encontro do suposto rei judeu, que havia nascido, né? E lhe tragam notícias para que ele também adore o menino. Isso o rei Herodes. É que os magos se dirijam até o encontro de Jesus e tragam informações ou notícias sobre esse menino que será o rei dos judeus. A primeira mentira já é essa, né? O rei mandar que esses astrólogos vá e volte para trazer notícias dele, quando ele poderia, ele mesmo, mandar um, uma tropa acompanhar esses astrólogos até onde Jesus estava, certo? E acabaria logo de vez com essa historinha do suposto nascimento do rei dos judeus. Mas não, ele pega e manda os astrólogos saírem assim à vontade. Onde diz que ele ficou furioso e queria matar o menino todinho, porque sabia que ia nascer entre eles poderia estar o tal rei dos judeus. Mas por que não mandou logo uma guarda acompanhar os astrólogos? Conversa, né? Ele vê como a história é mal feita. Dá para fazer uma Bíblia só de mentira, das mentiras que ela conta. Pega todas as mentiras da Bíblia e tirar da Bíblia. Você vai fazer uma nova Bíblia só com as mentiras. É capaz de dar até mais páginas do que a Bíblia original. Tantas mentiras que ela tem. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles indagou com precisão o tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhe: Ide, informai-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o tiverdes achado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. É, Jesus era rei, né? Os reis era devido aos reis a, a honra, né? E uma dessas honras era a adoração, né? Já que muitos deles eram tidos como filhos de deuses, ou mesmo eram deuses na terra, então Jesus era digno de ser adorado. É aqui que constatamos os indícios mais fortes da fraude evangélica sobre a vida do pseudo-messias, Jesus. Lembre-se de que, em Lucas, Jesus, ao completar 40 dias de vida, vocês estão lembrados? Jesus, ao completar 40 dias de vida, não se encontra mais em Belém, não é verdade? Seus pais, após a purificação de Maria, retornam para Nazaré, na Galiléia, e distante, portanto, de Belém da Judéia. Nós vimos que quando terminar aquela praxe toda da purificação de Maria e de Jesus, da apresentação dele ao sacerdote, o que acontece? Eles retornam para a sua cidade em Nazaré, certo? Como é que os magos foram para Belém, guiados novamente pela estrela, se Jesus não estava mais lá? Perceberam? A, a, a história de Mateus diz que os magos são guiados pela estrela até a cidade de Belém. Mas como? Como é que eles encontraram Jesus lá? Se Jesus, nos 40 dias de vida, ele abandona Belém e vai para Nazaré, e de lá não sai mais. O texto nos diz isso, tá lembrado? Jesus anualmente, quer dizer, Jesus foi crescendo, se desenvolvendo com a sabedoria e a graça de Deus, e seus pais anualmente iam às festas da Páscoa em Jerusalém. Vocês se lembram desse fato? Então, como é que os magos puderam se dirigir até Belém e encontrar Jesus? Ainda bebê. Perceberam a mentirada que é esses relatos? É um conta uma história, o outro conta outra história, totalmente diferente. Os cristãos fazem de tudo para resolver essa contradição, porém sem sucesso. Eles conseguem enganar as pessoas que não conhecem a Bíblia, né? Falam um monte de bobagem aí, inventam uma coisa e outra, mas convence pessoas que nunca leram a Bíblia, ou leram, se a leram, leram muito pouco, e, e os que leram não entenderam nada, então eles convencem essas pessoas. Você talvez pense que os magos
É isso aí, pessoal. Vamos continuar essa segunda parte sobre a origem de Jesus em nosso próximo vídeo. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue e até o próximo vídeo, pessoal.